Qual foi o texto que o pastor Marcos mencionou aqui? Primeiro texto, pelo menos o livro da Bíblia que ele mencionou? Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Então abra a Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 8. Deixa aberta aí, já que foi mencionado e já que o Espírito Santo tocou no meu coração para falar nesse texto, então nós vamos ler o capítulo e vamos estar mencionando também texto de Coríntios, 2 Coríntios 9, que aqui já foi falado. O Espírito Santo testificou no meu coração prontamente ali que era para nós realmente compartilharmos nessa noite, ficar gravada no nosso coração essa palavra, em nome de Jesus. Mas antes eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, a respeito do relativismo, esse pensamento filosófico que se baseia na relatividade do conhecimento e recusa toda e qualquer verdade ou valores tidos como absolutos, negando que há uma verdade superior para todos. Nós convivemos com a realidade presente das redes sociais, da internet, que parece que as pessoas estão aderidas a um pragmatismo, um relativismo, e tudo fazem para ganhar fama, cliques, crescimento do número de seguidores nas redes, monetização dos canais, ganhos financeiros, não importa o quanto aquilo seja questionável moralmente. A negação da verdade. Nós, como igreja do Senhor, devemos continuar defendendo a verdade. A primeira que nós queremos falar e defender aqui é a verdade que Jesus falou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus fala que todo aquele que nele crê será salvo. Ele diz que quem não crê será o quê? Condenado. Ele fala que aquele que crê no Filho não será julgado, aquele que não crê já está julgado, e que aquele que crê vem a Ele para receber a bênção. Quem não crê, foge dele, foge da presença dele, e quem crê nele, nós sabemos, se entrega de coração, confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é Senhor, que Ele é o único Salvador, e se entregando a Ele, cumpre o requisito da palavra. A palavra diz lá da antiguidade, que para fazer parte do povo de Deus, era necessário crer nessa palavra, crer nessa revelação, se entregar a Deus de coração e fazer parte do povo através do ato da circuncisão e da celebração da ceia antiga, que era a Páscoa. Hoje nós temos como substituição à circuncisão o batismo, e temos essa mesa do Senhor, como já falamos aqui, que são sinais visíveis da graça do Senhor no nosso meio. Fazer parte do povo de Deus é uma verdade que é necessária para a nossa salvação. Quem não faz parte do povo de Deus, quem não confessa Jesus, quem não se entrega a Ele pela fé, não será salvo, será condenado. E essa é a primeira verdade que eu quero declarar aqui para você, presente, para você que está ouvindo essa transmissão, para você que vai assistir em qualquer tempo. Eu e você precisamos defender essa verdade absoluta da palavra. Não há salvação fora de Jesus. Salvação não está em religião, salvação não está em denominação religiosa, salvação não está em, inclusive, práticas ou rituais religiosos. A salvação está em crer em Jesus, se entregar a Ele e cumprir aquilo que Ele determina em sua palavra, sendo batizado, se mantendo firme e perseverando até o fim, porque não basta alguém vir, confessar Jesus, ser batizado e depois abandonar o caminho do Senhor, deixar Jesus de lado. A palavra já fala, alguns parecem ter crido em vão, porque não permaneceram, não perseveraram até o fim. Então, se você está aqui nessa noite, é porque você tem perseverado, porque você tem crido e perseverado. Se você me ouve e está ligado nessa palavra, nessa verdade, continue perseverando até o fim, em nome de Jesus. Mas pastor, ser povo de Deus está difícil. Por quê? Porque está mais fácil acreditar ou preconizar várias coisas que eu vejo por aí. Eu sou mais aceito ou aceita na escola, na faculdade, no cursinho, na sociedade, no meio dos amigos, se eu aderir ao modo de vida deles. O Senhor fala que aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, é que será salvo, é que será abençoado.
aqueles que se entregam ao caminho dos pecadores, à mesa dos escarnecedores, a palavra diz, serão condenados. E essa alerta eu quero deixar para você, você adolescente, você jovem, você irmão, irmã maduros, você ancião de dias, você que já se entregou a Cristo, continue perseverando firme até o fim, não desista, não volte, não recue dessa fé, não abandone essa fé, não se entregue aos prazeres da vida, dessa vida, prazeres da carne, que luta contra o Espírito Santo, não se entregue às idolatrias deste mundo, não se renda a sistemas religiosos criados pelo homem, sistemas filosóficos, não se renda ao pensamento que traz sofismas, mentiras, para tentar te convencer a deixar a verdade absoluta de Deus de lado. Combinado assim, meu irmão, minha irmã? Você pode concordar com esse ensino dizendo amém? Essa pregação vai falar para quem é povo de Deus. O objetivo é falar para quem é povo de Deus, não é para quem não é ainda não. Já para quem não é, eu já falei, se entregue ao Senhor, creia nele, para você ser salvo. Confesse o Senhor e aprenda mais, se prepare. Deuteronômio capítulo 8, vamos ler comigo, meu irmão, minha irmã, a própria leitura da palavra, eu confio, já vai falar ao seu coração. Deuteronômio 8, vou pedir ajuda em alguns versículos, lermos juntos. Vamos ler o primeiro versículo juntos, por favor? Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3 juntos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e os temeres. 7 juntos. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Continuemos. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Vamos lá, o 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens. Vamos lá, 14. Se eleva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, não digas o quê? A minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Um versículo de alerta, mais um. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares,
protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Você pode dizer amém? Feche os seus olhos. A palavra já falou ao seu coração. Você já recebeu verdades reveladas pelo Espírito Santo. Agora vamos relembrá-la naquilo que Deus nos levou a compor como uma pregação, para mais uma vez nos fortalecermos na fé, na prática da palavra. Senhor, tua palavra declarada é que ela jamais volta vazia, ela cumprirá o propósito pela qual o Senhor a enviou. E nessa noite, como teu povo, nós agradecemos pela palavra que foi lida, que já falou conosco, e pedimos que agora a meditação penetre nos nossos ouvidos, nos nossos corações, nos dê graça, ó Deus, para entender, nos dê, Senhor, disposição e coragem para obedecer a palavra e para te glorificar. Que o Senhor abençoe todo aquele e aquela que ouvem neste momento essa bendita palavra, e que sejam tocados, fortalecidos, renovados como teu povo espalhado, mas um povo também separado, especial na face dessa terra. Assim oramos por esta igreja e por todas as demais que fazem parte do teu reino, em espírito e em verdade te adoram e te servem de todo o coração. Que assim seja, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém? Nessa narrativa, meus irmãos, de Deuteronômio, nós estamos vendo Moisés à beira da terra prometida, e no tempo dele mesmo partir, Moisés está fazendo discursos ao povo para relembrar aquela geração do que Deus fez por eles e o que Deus desejava deles. Nós identificamos em Deuteronômio aqui, que é chamada segunda lei ou repetição da lei, nós identificamos 3 discursos de Moisés. Esses discursos são seguidos da conclusão do seu ministério, e um adendo final, o último capítulo, nós entendemos que foi escrito por Josué, no qual está narrada ali a morte de Moisés e o reconhecimento da obra que Deus usou Moisés para fazer. No capítulo 8, lembre disso, nós estamos no meio do segundo discurso de Moisés, e como em todos os outros, nós podemos ver claramente esse servo do Senhor fazendo exortações, fazendo advertências ao povo, mas também nós interpretamos outras realidades declaradas, que serviram de princípios para o povo de Deus naquele tempo, e que servem também para nós, de princípios para nós, o povo de Deus hoje. Então o que está em Deuteronômio não era só para aquela nação, para aquele povo que saíra do Egito e queria entrar na terra que Deus prometeu, mas são princípios aqui que servem para nós. Por isso quero falar nesse tema, realidades declaradas e princípios abençoadores. Pode repetir comigo? Realidades declaradas e princípios abençoadores. Primeira realidade que Deus levou minha mente, meu coração a refletir aqui, é a realidade que Ele, Deus, o Senhor, o Criador e sustentador da vida, Ele quer que o seu povo viva, que o seu povo multiplique e que o seu povo prospere. Você crê nessa verdade? Deus quer que você, como povo dele, viva, que você se multiplique, que o povo dele cresça na face da terra. Deus quer que o seu povo prospere na face da terra, inclusive materialmente, porque a maior prosperidade que Deus mostra não é a material, mas inclusive materialmente Deus quer que o seu povo prospere. Embora o capítulo comece dizendo para cuidarmos de cumprir todos os mandamentos que hoje o Senhor estava ordenando ali através de Moisés naquele tempo, e que hoje servem para nós, aqui fala do propósito. Qual é o propósito? No versículo 1, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Deus tem como princípio, Deus tem como determinação, Deus tem como alvo, como desejo, vamos pensar assim nesse aspecto, Deus tem como prazer e alegria ver o seu povo vivendo, ver o seu povo
crescendo, se multiplicando, ver o seu povo prosperando. Quando um servo do Senhor prospera, quando a igreja cresce, quando a igreja prospera, ela está cumprindo propósitos de Deus. Por isso que nós devemos, como servo do Senhor, trabalhar em prol disso. Por essa frase, pelo que vemos no capítulo, no restante desse livro e também na Escritura, nós podemos nos alegrar em saber que Deus quer nos dar vida. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, não só, ou não no sentido focado material, mas num sentido amplo, que também atinge o material. Deus quer nos dar crescimento na graça, no conhecimento dEle. Deus quer nos dar, inclusive, aumento numérico. Por quê? Atos dos Apóstolos fala que a igreja recebia crescentes conversões, dia após dia, e a Bíblia fala que há uma ênfase muito clara no crescimento numérico. A igreja crescia em número. A igreja do Senhor na face da terra, ela tem que crescer. Tem que crescer, não é o alvo, como diz o pastor Dinon, ficar contando cabeças e falando: temos tantas pessoas, temos tantos membros. Não é esse alvo, mas o propósito de Deus é que a igreja sempre cresça, que tenha pessoas novas, que mais e mais conversões ocorram. Deus quer que a igreja tenha condições de impactar a sociedade ao seu redor. Deus quer que a igreja seja uma igreja que mostre sim a alegria do Senhor transbordante para impactar corações. Deus quer nos dar prosperidade espiritual em primeiro lugar, mas Deus também quer usar meios de providência para nos fazer crescer numericamente, para nos fazer crescer materialmente. Desde Gênesis, o Senhor deu uma ordem clara para os nossos primeiros pais: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a terra, dominai sobre a terra, sobre toda a criação. Podemos nos recordar claramente de Deus falando a Abraão que lhe daria uma descendência incontável como as estrelas do céu e como a areia do mar. Podemos nos alegrar em ver Deus sempre fazendo promessas de vida em abundância, vida eterna, e também promessas de que Ele abençoará materialmente. Quando o Senhor fala: trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, Ele diz: fazei-me prova, ou provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção que advenham maior abastança. Então Deus tem sim uma boa disposição, uma alegria, um prazer em ver o seu povo crescer, multiplicar e prosperar. Versículos 7 e 10, o Senhor fala que introduzirá o seu povo numa boa terra. Ele fala terra de ribeiros de águas, terra de fontes, terra de mananciais profundos. No versículo 12 o Senhor está falando de comida com fartura. Pare e pensa, meu irmão, minha irmã, nos momentos de comunhão que temos nos grupos de comunhão, momentos de comunhão que temos nas famílias, momentos de celebração que Ele tem dado a nós, momentos como hoje o café da comunhão, como o jantar do ano passado, momentos em que a gente vê a fartura de Deus através de um pouco que cada um traz. A mesa hoje foi farta, todos comeram e se fartaram, e ficou alimento lá até depois do culto, depois da escola bíblica dominical, ainda tinha pessoas desfrutando de algum alimento, e ainda foram recolhidos alimentos que sobraram, porque Deus Ele quer no meio do seu povo essa bênção também. Desperdício não, mas fartura Ele quer dar sim. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Ele prova nosso coração, nossa mente, Ele prova permitindo também situações em que a gente experimenta pouco, mas Deus tem uma boa disposição, Ele tem algo para nós que significa o muito, e você tem que crer nisso, e buscar isso, meu irmão, minha irmã. Conseguimos sim, através de quê? Do trabalho, do empenho, da diligência, do estudo, da capacitação, mas lembrando que nada disso resolverá se não for com a bênção do Senhor, se não for com o coroar dEle, porque Ele diz que alguém pode levantar de madrugada para obter o pão e trabalhar até alta noite, penosamente granjeando pão, mas os seus amados Ele abençoa de uma maneira que conseguem o pão enquanto dormem. Ele abençoa dessa maneira, Ele prometeu, Ele minimiza o poder do Egito. Lembra do Egito? As duras cargas, a dura servidão, apenas para ter o pão. Ele minimiza isso na vida do seu povo. Você e eu devemos lembrar de alegrar, de estar
trabalhando diligentemente, empenhando, batalhando sim, mas contando com a bênção do Senhor, o sacrifício será menor do que seria para obter apenas o pão de cada dia. O Senhor é bom, você crê nisso? Crê ou não crê? Amém? Glória a Deus ou não? Tem plano, tem projeto, tem empresa, tem negócio, quer um emprego melhor, quer um curso melhor, quer um mestrado, um doutorado, uma capacitação, um cargo, uma posição, passar um concurso, quer ou não quer? Quer, ué. Se quiser, lute, busque, sem deixar Deus de lado. Nunca deixe Deus de lado por nada dessa vida. Se o Senhor abençoar e aprovar, você vai romper pela fé e vai atingir o objetivo, o propósito, vai crescer e prosperar. Pensa nisso. Você quer orar comigo nesse sentido? Feche os seus olhos e coloque seus planos, seus projetos, as aspirações. Coloque também a igreja. Eu sempre gosto de pensar, através de nós, da nossa casa e família, tendo o necessário, a ampla suficiência e sobra, a gente traz e a igreja também é abençoada. A igreja tem planos. Pensa nisso. Deus, eu quero ser abençoado e abençoada, e quero saber ser fiel, e abençoar também a igreja, abençoar o teu reino, abençoar o povo do Senhor, espalhado na terra. Eu quero fazer parte. Não é uma troca, uma barganha, mas peça a Deus para te prosperar, para que você possa entregar dízimos, ofertas generosas, amparar o pobre, o necessitado. Peça ao Senhor. Você crê numa oração dessa, nessa noite, com o povo congregado? Você que está em casa, crê nisso, meu irmão, minha irmã? Você pode dizer amém? Pode dar glória a Deus? Pode louvar o Senhor com as palmas, porque Deus está confirmando no seu coração? Aleluias, aleluias. Outra realidade nessa palavra, meu irmão, minha irmã, para obtermos essa promessa, devemos cuidar. Aí voltamos ao início do primeiro versículo: cuidar de cumprir os mandamentos e os preceitos da própria palavra que Ele revelou a nós. Versículo 6, ele diz: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Temos que pensar em guardar os mandamentos do Senhor. Versículo 11, ele diz aqui: guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os mandamentos, juízos e estatutos que hoje te ordeno. Então nós devemos lembrar de esforçar, de cuidar em cumprir os mandamentos e preceitos da palavra. Isso é essencial. Querer a boa parte, querer a bênção, a prosperidade, a multiplicação, todos queremos. Mas há pessoas que querem isso deixando Deus de lado. Querem Deus por interesse. Temos claramente revelado na palavra os 10 mandamentos. Você se lembra dos 10 mandamentos de cor e salteado? Quem lembra de todos eles? Vai lá em Êxodo capítulo 20 e decora. Eu consigo falar talvez todos de cor e não vou falar agora, mas quero que você leia Êxodo 20, que estão repetidos inclusive em Deuteronômio também, ele fala no capítulo 6 aqui, desses 10 mandamentos. Leia Deuteronômio 6, Êxodo 20, relembre, grave os 10 mandamentos. E há também muitos preceitos cerimoniais. Esses preceitos, nós sabemos, foram cumpridos por Jesus. Não são exigidos de nós no tempo da graça. Os 10 mandamentos foram resumidos pelo Senhor Jesus em 2. 2 que desde Deuteronômio e Levítico já estão anunciados. Os 10 mandamentos, os primeiros 4 em relação a Deus, Jesus resumiu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Mas Deuteronômio capítulo 6, se você quer, volta a Bíblia aí, no contexto mesmo dos 10 mandamentos que estão sendo repetidos, Deuteronômio 6, 5, fala já: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a tua força. Em Levítico capítulo 19, versículo 18, está escrito: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Os evangelhos narram, Marcos capítulo 12, nós temos a projeção, Marcos 12, 28 até o 34, e eu quero ler, porque quando a gente lê a própria palavra fala ao nosso coração. Marcos capítulo 12, versículo 28, narra que um dos escribas perguntou a Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos?
Leia comigo 29. Respondeu Jesus, o principal é, vamos lá? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo, olha lá comigo, o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Palavra de quem? Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus afirma que não há outro mandamento maior do que esses, o que é que nós devemos entender? Que não há outro mandamento maior do que esses. Uma série de preceitos cerimoniais, não coma isso, não coma aquilo, pessoas até hoje buscam alcançar uma posição espiritual, uma graça especial, através dessas práticas, desses preceitos e rituais. E a verdade de Deus está clara aqui, não há outro mandamento maior do que esses. Interessante o diálogo seguinte, disse-lhe o escriba, continuemos, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Diz a palavra que, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe o quê? Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo, mas eu quero enfatizar, já não estás o quê? Longe, ou não estás longe do reino de Deus. Jesus não falou para aqueles que você está dentro do reino, falou? Não, mas não está longe não. Se você está entendendo que os mandamentos são esses, amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o teu próximo como a ti mesmo, se você já está entendendo isso, agora só precisa o quê? Praticar, colocar em prática no seu dia a dia. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, aos Romanos capítulo 13, versículo 9 e 10, nós temos também a projeção, ele diz assim, pois isso o que? Vamos lá? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Deus quer que prosperemos, multipliquemos, Deus quer que cresçamos. Você creu, você pediu, amém ou não? Deus quer que então cumpramos os seus mandamentos e preceitos. Quais são os mandamentos, meu irmão, minha irmã? Amar a Deus e amar ao próximo. Como eu amo o próximo? Não adulterando, não matando, não furtando, não cobiçando, não defraudando, honrando pai e mãe. Eu gosto de pensar sobre isso. Você é adolescente, você é jovem, moço e moça, pense sobre isso. Não deixe chegar má notícia aos seus pais, não é impedindo por meios que forem possíveis, não, é não praticando coisas que sejam má notícia para o seu pai e sua mãe. Não vá na onda do mundo. Você sabe que nós já falamos aqui várias vezes, quanto às práticas desse tempo, a influência do mundo no coração, a internet, a rede social está aí, porque eu e você temos que imitar e ficar postando tudo que está comendo, falando, fazendo, daí a pouco posta algo e vem alguém para te criticar, para te detonar, daí a pouco alguém tira algo do contexto e prejudica a sua vida, a sua imagem. Tenha cuidado, jovem, moço e moça, tenha cuidado primeiro com a prática, tenha cuidado com a aparência do mal. A Bíblia fala que a aparência do mal já é algo que vai proporcionar um problema, então fuja da aparência do mal. Mas aqui está o segredo: se amamos a Deus, temos que exercer esse mandamento de amar o próximo, e se nós amarmos a Deus e amarmos o próximo, estamos nos habilitando a receber as bênçãos de Deus, inclusive materiais. Você e eu devemos pensar, devemos ter bom senso, inteligência e sabedoria quanto a isso. Colocar no lugar do outro: o que quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles.
Devemos lembrar, meu irmão, minha irmã, de que nós não queremos ser, de alguma maneira, difamados, nós não queremos ser injuriados, perseguidos, a não ser por causa do Evangelho, porque aí não tem jeito. O mundo persegue, Jesus já falou, mas entre nós, entre irmãos, nós não queremos fazer que façam isso conosco, e nós não devemos jamais querer que os outros façam com a gente. Nós não queremos sofrer injustiça, nós não queremos ser injustiçados, então não devemos o quê? Injustiçar o outro. Nós queremos ser reconhecidos e honrados, então devemos reconhecer e honrar o outro. Nós queremos ser abençoados, ajudados, então devemos abençoar e ajudar o outro. Esse é o princípio que a palavra fala aqui, de uma maneira bem clara. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Se receber o mal, o que a Bíblia diz? Pague o mal com o bem. Não torneis mal por mal, injúria por injúria, perseguição por perseguição, mas transforme o mal em bem e dê o bem em troca do mal que você, porventura, receber. Portanto, quem ama a Deus e ama o próximo, procura ser justo no que faz. No aspecto material, cumprir os compromissos, não defraudar nem enganar o próximo para tirar vantagem indevida, não agir com usura. Quem assim age com usura, está mostrando que não ama a Deus, que não ama o próximo. E quem age com justiça, se habilita a receber as bênçãos que o faz prosperar. Quem ama a Deus, já mencionamos aqui, repetimos, foi falado aqui pelo pastor Marcos, quem ama a Deus, prova esse amor na parte material, trazendo o seu dízimo para sustento da obra, para crescimento do reino, trazendo ofertas e também ajudando o necessitado. 2 Coríntios capítulo 9 está falando diretamente a respeito da ajuda a pessoas necessitadas. Deus ama quem dá com alegria. Nós mencionamos quando trazemos nosso dízimo e oferta, porque a igreja também usa dos dízimos e oferta para abençoar os necessitados, para abençoar missões, para realizar a obra. Mas esses versículos são diretamente ligados com a ajuda àquele irmão ou irmã que são necessitados. Deus ama a quem dá com alegria. Deus tem prazer de abençoar a semente da generosidade, trazendo a ampla suficiência e a sobra. Ele diz que Ele é poderoso para abençoar, para dar pão a quem semeia, e para abençoar a semente semeada, para fazer com que ela produza muito mais fruto material, financeiro. Você receberá mais e mais e mais, se você sabe abençoar. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Você entende que a verdadeira prosperidade vem como fruto da obediência e da bênção de Deus que não acrescenta dores? Você entende que você precisa cuidar de obedecer a esses mandamentos, esses princípios e preceitos da palavra, mas focados, resumidos dessa maneira, de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, entendimento e força, e de amar o seu próximo como a si mesmo, se colocar no lugar do outro, de abençoar, de orar, de pedir o bem, de querer o bem, de fazer o bem para o próximo? Você entende isso? Por que às vezes nós, como maridos, esquecemos na hora que a esposa está um pouco nervosa e fala uma coisa com a gente? Por que a esposa esquece de semear o bem na vida do marido às vezes? Porque um irmão esquece de abençoar o outro e parte logo para a ignorância. Preste atenção, o mandamento vale lá dentro da sua casa, o mandamento vale na sua sala de aula, o mandamento vale na sociedade, em todo lugar, em todo tempo. O mandamento vale na igreja, no meio da comunhão da igreja. Um irmão amando, servindo ao outro, querendo o bem do outro, abençoando o outro, orando pelo outro, alegrando com o outro. A palavra fala: chorai com os que choram e alegrais com os que se alegram. Temos que abençoar. Você entende isso? Quer orar nesse sentido, para Deus te abençoar, para você conseguir? Ore comigo. Feche os olhos e ore. Deus, nos ensina como teu povo a cuidar de cumprir esses mandamentos que o Senhor está revelando de uma maneira bem clara, reiterada, enfática.
usando a palavra, o poder do Espírito Santo. Nos ensina mesmo, Pai, nessa semana, neste mês, nesse ano, a cumprir esses mandamentos, de amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, entendimento e força, colocando o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, e de amar o nosso próximo no dia a dia, fazendo bem, sendo justos, sendo abençoadores. Nos ensina, Pai, a ser melhores maridos, esposas, pais, filhos, irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, netos, avós. Nos ensina, Pai, a ser maiores e melhores irmãos na fé, na igreja, na comunhão do Senhor, abençoadores uns dos outros. Nos ensina também a semear o bem para o carente, para o pobre e necessitado, como igreja, mas também particularmente, individualmente. E nos abençoe assim, Pai. Abençoa a semente da generosidade que está no coração do teu povo, ativa, abençoa, usa essa semente para trazer a maior abundância e continuar, ó Deus, a bênção no meio do seu povo. Assim seja em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Terceira realidade, precisamos aprender o valor da humildade e vivenciá-la. Nessa palavra, Moisés recorda ao povo que Deus trabalhou para prová-los a fim de conceder a eles a humildade. Muitas vezes nós podemos pensar que ser humilde é ser desprovido de recursos, posses, bens. E nós já estamos falando que Deus quer abençoar e prosperar. Às vezes podemos pensar que ser pobre e necessitado materialmente é ser humilde. Mas nós já sabemos que nem sempre uma pessoa desprovida de bens, de confortos, se comporta com humildade. Você e eu conhecemos pessoas arrogantes, pessoas presunçosas, orgulhosas, mesmo não tendo tanto materialmente. Você e eu podemos ter passado por situações assim. Imagina se uma pessoa não tem humildade no coração e é colocada numa posição social elevada, é colocada com muitos recursos. A Bíblia diz que a condição mencionada aqui transtorna às vezes a terra. Uma pessoa arrogante que consegue privilégios, bens, recursos materiais, se torna pior. E há pessoas, graças à bondade e misericórdia de Deus, que são próximos materialmente, mas que têm humildade. A humildade verdadeira, bíblica, e nós devemos vigiar, lembrar de vigiar também quando nós prosperamos materialmente. Porque a prosperidade material nos cerca de perigos. Qual o principal perigo aqui que é mencionado? Esquecermos de Deus. A oração de Agur em Provérbios 30 fala sobre isso. Senhor, eu te peço duas coisas: não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. É a primeira que ele pediu. Nós estamos precisando. Afasta de mim a falsidade e a mentira. E a segunda ele fala: não me faças rico e nem pobre, dá-me o pão na porção costumeira, necessária, para que de rico eu não venha te negar e dizer, quem é o Senhor? Deixar Deus de lado, esquecer de Deus. Ou de pobre eu venha a cair na tentação de furtar, de cobiçar, de furtar e blasfemar contra o teu nome. Dá-me o necessário. Nós ousamos pedir prosperidade, o necessário com ampla suficiência e sobra. Peçamos agora a humildade de estar com Ele, de não esquecermos dEle, de não agirmos com ingratidão, com orgulho, com confiança na nossa própria força e no nosso próprio recurso. Aqui está dito: não pense, não diga no seu coração, foi minha força e o poder do meu braço que me adquiriram essas riquezas. Não se eleve o seu coração, não te esqueça do Senhor teu Deus, que Ele te tirou ali da escravidão e te trouxe para essa bênção. Não esqueça que foi o Senhor que esteve com a boa mão repreendendo o maligno que queria te destruir. Quando você estiver farto, comido bem, edificado boas casas, morado nelas, multiplicando o gado, o rebanho, aumentando a prata, o ouro e a abundância no que tens, não esqueça do Senhor. Mantenha a humildade de saber que Deus é Senhor e que tudo pertence a Ele. Cantamos aqui, nessa noite, se você prestou atenção, Ele é o princípio de tudo, Ele é que dá fôlego,
Deus, ele trabalhou no coração desse povo, para ensinar o povo e gerar humildade no coração deles. Deus fala que provou e humilhou. Humilhar de Deus, gente, não é como humilhar humano. Quando nós pensamos em humilhar, temos a ideia de alguém passar por humilhação, tendo que exercer tarefas mais simples, ou uma pessoa desprezada, desmerecida em público. Mas a Bíblia diz que Deus humilhou no sentido de gerar humildade. Deus não desprezou o povo, Ele não desmereceu o povo, pelo contrário, Ele valorizava o povo. Ele elevava ali, vamos pensar nesse tópico aqui, Ele elevava a autoestima do povo, dizendo: eu sou com vocês, não temas, eu sou contigo, não temas, me obedeça que você vai prosperar, eu quero que você prospere, eu quero que você seja abençoado, abençoada. Deus trabalhou para ensinar esse povo a ser humilde, grato e obediente. Repita comigo: humilde, grato e obediente. Deus os fez entender que eles dependiam dEle. Deus os sustentou com maná no deserto. Deus deu água no deserto. Deus deu a proteção. Eu nunca esqueço da nuvem que durante o dia trazia ali a proteção contra o calor do sol escaldante do deserto, e durante a noite aquela nuvem era acesa por Deus como se fosse uma fogueira, e ali protegia o povo do calor do deserto, além de iluminar o caminho para eles. A Bíblia diz que Deus preservou as vestes. Talvez você já experimentou pés inchados, depois de um dia em pé, trabalhando na loja, ou sentado muito tempo, ou talvez com alguma dificuldade na saúde, pés inchados. Deus fala: durante 40 anos eu guardei vocês, e nem os pés de vocês incharam. Deus está humilhando, desprezando o povo? Não. Deus está dizendo: olha, aprendam a ser humildes, porque eu cuido de vocês. E também Deus os corrigiu, os disciplinou. Ele falou que Ele age como um pai que ama e que disciplina seus filhos, para esses filhos não irem para o caminho errado, não andarem na perdição. Você, adolescente, jovem, eu e você já maduros, devemos entender isso. A disciplina, a correção é necessária. Quando a pessoa comete um crime e ela não é, já está provado, ela não é surpreendida, ela não é ali presa, não é julgada, não passa pelo problema, o sofrimento, a tendência era cometer novamente. O Senhor corrige, disciplina, para que nós não venhamos a permanecer no caminho errado. Lembra disso, meu irmão, minha irmã. A Bíblia fala que nós não devemos estranhar, espinhar, reclamar, quando estivermos sendo corrigidos, ou provados. Provação é de Deus, tentação é do capeta, do diabo, do inimigo, Satanás. Tentação para nos fazer pecar, mas provação vem de Deus. Ele prova, Ele permite que nós passemos por situações difíceis, para provar que Ele está presente. Se fosse contar detalhado o testemunho que passamos aí no mês passado, na viagem. Outra hora eu conto, já contei no grupo de comunhão, no grupo de oração, intercessão, na quinta-feira. Mas nós vimos a boa mão do Senhor presente. E o que Deus mais colocou no nosso coração foi: não deu para fazer a viagem que queria, carro quebra lá na serra no meio do lugar, mas eu estou presente. Mandou meu irmão atrás da gente. Quando eu falei: meu Deus, Silvana, Célio está vindo ali, meu irmão. Fica lá no topo daquela serra ali com um problema, Deus livrou de acidente e tudo mais. Por fim, eu cheguei com a dor na coluna de ônibus que pegamos correndo, etc. E falei: meu Deus, eu não tenho força para ir lá buscar esse carro, que eu deixei o carro consertando lá. Eu falei: meu Senhor, dá uma providência. Eu acordando de madrugada e orando e pensando: o que o Senhor vai fazer? Vai curar para mim poder pegar o ônibus, ir lá pegar o carro e voltar sozinho, porque eu não ia chamar a Silvana. Brinquei com os irmãos: vão comigo buscar meu carro lá em Vitória da Conquista, né? Um outro falou: senhor pastor, se precisar nós vamos mesmo, tem que ir alguém com o senhor. E eu falei: Deus, dá uma providência aí, dá um sinal aí. Aí um irmão cegonheiro, conhecido pastor de nome, resumindo a história, falou assim: olha,
O pastor não pediu, mas o carro eu estou andando sempre cheio para fazer entrega. Quando é segunda-feira agora, ele falou assim, olha, eu estou fazendo entrega Brumado, Guanambi, Brumado, depois Vitória da Conquista, eu vou voltar vazio, eu trago esse carro. Eu falei, pastor, ele falou quanto vai cobrar? Liga para ele aí, pastor Roberto, e pergunta a ele. Quando eu perguntei, ele falou assim, não vou cobrar nada não, está na conta do pastor Rodinó, não vai cobrar nada. Eu quase chorei de alegria, eu falei que eu ia chorar quando o carro chegasse, eu não chorei assim de verdade, não, mas por dentro, eu estou pensando assim, meu Deus, como o Senhor cuida, eu vou reclamar de quê? Eu vou ficar reclamando, murmurando, foi o que Deus mais colocou no meu coração de Silvana, e na casa do meu irmão, amparado, comendo, bebendo, e ele carregando e chamando para passear, nem vontade de passear eu não tinha, porque eu queria ver o carro pronto para vir embora. Mas falei, Silvana, vamos manter o nosso coração gratos. Eu preguei lá no início do ano na igreja outras vezes, para não murmurar, para não reclamar, para ter gratidão, que a nuvem acompanha, que Deus protege o povo, que Deus prova, então vamos colocar em prática agora. E graças a Deus que nos dá a vitória, amém? Glória a Deus. Deus cuida, meu irmão, minha irmã. Para de reclamar, de murmurar. Tenta, luta contra isso, seja grato. Ah, não foi do jeito que eu queria, não vai ser do jeito que você quer não, amém, seja do jeito que Ele permitir, para o melhor bem. Quando o carro chegou, eu praticamente sarei a coluna, não estou nem lembrando de dor mais. Eu falei, então não era para mim mesmo, que enquanto eu estava querendo pegar o ônibus de madrugada, de noite para chegar de madrugada e voltar no mesmo dia, a coluna não deixava, travava, doía. Aí quando o carro chegou, eu falei, eu vou sarar agora. Sarei, estou até esquecendo da dor, nem tomando anti-inflamatório mais. Deus alivia, Deus abençoa, Deus cuida. Eu não quero viver reclamando, murmurando não, meu irmão, minha irmã. Devemos aceitar essa realidade. Humilhar perante Ele, Ele cuida. Ele sabe cuidar do jeito certinho. Como é que Ele manda aquela pessoa no topo da serra, sem sinal do celular, Ele manda atrás da gente para falar assim, opa, olha o socorro de Deus chegando. Meu irmão é representante, vive viajando naquela cidade lá. Eu tinha que andar muito para me arrumar um sinal do celular para ligar para ele, para ver. E ele estava na rota lá atrás de mim. Ué. É Deus ou não é? Glórias a Ele ou não? Se contasse outros detalhes, vocês iriam ver que Deus realmente existe e trabalha a favor daqueles que nele esperam. Amém ou não? Quarta realidade para encerrarmos. A gratidão, o louvor e a adoração são princípios a serem praticados em todo o tempo. É disso que nós estamos falando nesse tópico. Em tudo dai graças, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Trabalhar, lutar, batalhar, esforçar, lógico. Receber as bênçãos através disso é de Deus também. Mas o ingrato se esquece que foi Deus que deu força, foi Deus que deu saúde, Deus que deu inteligência, segurança, bênçãos incontáveis. Do seu povo, de mim, de você, Deus requer gratidão sincera, meu irmão, minha irmã, expressada em todas as situações. Lembre de José sendo humilhado no Egito, provado, lançado na prisão. Lembra dos apóstolos, como Paulo e Silas ali, açoitados, lançados na prisão por causa do Evangelho. Lembremos dos profetas e apóstolos passando por sofrimento por causa da palavra de Deus. Como agiram? Murmurando, reclamando? Foram ingratos? Blasfemaram de Deus? Não. Servos de Deus cantam louvores, buscam a glória de Deus, continuam servindo e testemunhando e aprendem a viver contentes em toda e qualquer situação. Pastor, não é fácil não, mas está na Bíblia e nós devemos aprender. Lembremos daqueles momentos de correção que a Bíblia mostra, aqueles que foram duramente corrigidos devido aos seus erros, como Davi expressa no Salmo 32 e no Salmo 51, ele começa dizendo, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é coberta, cujo pecado é perdoado. Depois ele descreve o sofrimento duro que ele passou, ele fala que ele enquanto calou o pecado, não admitiu, não confessou, ele foi duramente atingido, castigado, sofreu. Mas ele admitiu e confessou a Deus, e ele recebe a bênção. E esse processo não faz ele ficar reclamando, murmurando, mas Deus pesou a mão demais, não, ele se alegra de ter sido corrigido, porque ele se arrependeu adequadamente, foi perdoado, ficou livre da culpa, do sofrimento,
e voltou a prosperar espiritualmente, e voltou a vida dele, em todos os sentidos, ser uma vida abundante, de paz e de alegria na presença do Senhor. Não queira pecar em paz. Não queira pecar em paz. Primeiro, esforce para não pecar, não cair nas tentações e não pecar. Se pecar, não queira pecar em paz. É melhor a consciência apertar, é melhor o coração acusar, é melhor sofrer uma correção, uma disciplina, e voltar para o Senhor, e arrepender e prostrar lá na sua casa de madrugada. Não precisa vir aqui na igreja agora à noite com o pastor. Não, você e Deus trata desse assunto. Se o negócio estiver complicado, peça a ajuda de alguém em oração, que aí vai ser melhor. E se você vai ter alguém para te ajudar, pessoa de confiança para te ajudar em oração. Mas aprenda a viver recebendo a correção e disciplina do Senhor. Seja grato a isso, é prova que você é filho e filha do Senhor. Essa é a realidade que nos faz prosperar. Agradecer, louvar. Vou pedir o pastor Helder e a equipe, se puderem, volta aqui para cantarmos esse quarto cântico que nós cantamos no louvor. Agradecer, louvar, adorar, servir ao Senhor com alegria em todo o tempo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, já cantamos. Expressarmos gratidão a Deus, honrarmos o nome do Senhor, honrarmos a palavra do Senhor, é essencial. E quando vivemos de acordo com a vontade dEle, quando reconhecemos as faltas, quando arrependemos do pecado, quando pedimos perdão, quando cremos nesse perdão, quando tomamos posse da paz, da liberdade espiritual, saindo da prisão do pecado, nós prosperaremos. Quando nos voltamos para Deus em dependência completa, nos mantemos habilitados para as bênçãos espirituais e também para as demais que serão acrescentadas. Nossa promessa relembrada aqui é: Deus quer que vivamos, cresçamos, multipliquemos, prosperemos. Repita comigo: Deus quer que vivamos, cresçamos, nos multipliquemos e prosperemos. Nosso desafio para atingir essa realidade é cuidar de cumprir os mandamentos e preceitos da palavra, aprender o valor e vivenciar a verdadeira humildade, e manter a gratidão, o louvor e a adoração em todo o tempo. Vamos ficar em pé? Vamos louvar e adorar o Senhor? Depois vamos orar e dar a bênção. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
Feche os seus olhos. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo. Ele é bom. Oh, aleluias. Começa a agradecer com a maneira efusiva. Começa a glorificar a Deus pelo que Ele tem feito, pelo amor e o perdão que Ele te dá. Começa a pensar nessa graça maravilhosa, nesse amor tremendo, nesse poder de Deus na sua vida. Você é povo dEle, povo separado exclusivamente dEle. Você e eu não éramos povo, mas hoje somos povo de propriedade exclusiva dEle. Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele nos alimenta, Ele nos faz prosperar, multiplicar, crescer como povo dEle. Ele nos prova, nos humilha também na presença dEle. Ele nos disciplina como um pai que ama, para que possamos compreender nossa dependência dEle, para que possamos compreender que a vida de pecado não é o melhor para nós. Ele nos dá essa humildade, Ele nos dá a oportunidade de abrir a boca, de abrir os lábios, de cantar, de louvar, de adorar, de agradecer, de sair da murmuração, da ingratidão, da dureza de coração. Ele nos dá essa bênção. Ele aumenta a paciência, a longanimidade. Ele nos faz experimentar um cuidado especial no momento que pensamos estar sozinhos, desamparados. Mas Ele está presente, cuidando, usando meios da providência. Ele é Deus. Ele é Senhor. Obrigado, Senhor, por Tua igreja entender que o Senhor é Deus. Por Tua igreja dispor a amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, entendimento e força. Por a Tua igreja entender que faz parte desse amor verdadeiro, amar uns aos outros, não praticar o mal contra o próximo, ser abençoador. Obrigado por a igreja entender a fidelidade, ó Deus, o empenho, a batalha, o servir, o trabalhar, e reconhecer que tudo vem de Ti, que a bênção material e a prosperidade venha de Ti. Obrigado que o Senhor nos ensina a sermos gratos. Aleluias, Te bendizemos, Te adoramos, glorificando a Ti em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus seja convosco, meu irmão, minha irmã. Que o amor de Jesus, que pagou o preço, e através do qual Deus diz que dará-nos graciosamente todas as coisas, e o poder do Espírito Santo, que nos ensina, que nos faz lembrar, que nos exorta, nos desperta, nos habilita a sermos santos como Ele é santo, e a andarmos fazendo a vontade dEle na nossa geração. Que essa graça maravilhosa do Pai, Filho e Espírito Santo seja com todos vós, com todos os irmãos que fazem parte dessa comunhão, com todo o povo de Deus espalhado na cidade e na face da terra, e a bênção prevaleça hoje e para sempre. Quem crê, diga amém. Pode dar glória a Deus e louvar com palmas, exaltar a Ele. Aleluias, glórias, glórias a Ele.